Eu vou pedir a sua permissão, mais uma vez, minha amiga, meu amigo, para falarmos um pouquinho sobre gestão e análise de risco de crédito. O crédito ele é uma espécie de mola propulsora do desenvolvimento no mundo. O crédito ele se assemelha, de certo modo, à vitamina. A falta de vitamina no organismo, às vezes, gera problemas terríveis. O excesso de vitamina também pode gerar complicações na saúde de alguém. Tivemos recentemente o problema do subprime, que gerou praticamente uma crise mundial a partir de decisões de bancos e instituições financeiras americanas que concederam o crédito sem um adequado cuidado na seleção dos clientes. Nesse sentido, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso livro Gestão e Análise de Risco de Crédito, que apresenta uma estrutura voltada para o profissional de crédito ou para o estudante que está fazendo um curso de especialização, um curso buscando conhecimentos dentro de uma área específica de avaliação de risco de crédito, né? Nós falamos um pouco da intermediação financeira nessa primeira parte do livro, dos agentes econômicos, ofertadores de recursos, daqueles agentes econômicos que são os tomadores de recursos, do papel do intermediário financeiro no sentido de repassar o dinheiro, os recursos de quem tem a poupança, de quem tem essa sobra para os que precisam do recurso. E o papel do crédito como um filtro aí neste meio, no sentido de identificar quais são os riscos existentes. Esse tomador de recursos tem competência financeira para pagar no futuro, apresenta uma expectativa, enfim, esse é o objetivo do lucro. Depois falamos um pouco do risco de crédito propriamente dito, não? Na realidade, crédito consiste em você entregar alguma coisa, um produto, uma mercadoria, um serviço para alguém, e esse alguém te prometer um pagamento no futuro, né? Como toda promessa, ela pode se confirmar ou pode não se confirmar. A não confirmação, o não pagamento, te gera o problema, é o que vai caracterizar o risco de crédito. Esse não pagamento pode ocorrer por razões diferentes, ou seja, o indivíduo não paga porque não pode ou não paga porque não quer. E é exatamente como lidar com essas situações específicas que a gente coloca no livro. O risco de crédito de uma instituição financeira, por exemplo, né, mas pode ser de uma outra atividade, ele é caracterizado em pode ser estruturado em 4 grandes partes, vamos dizer assim. Primeira coisa é você identificar qual é o risco do cliente em si, né? O risco de uma pessoa jurídica, o risco de uma pessoa física, né? Independente de uma transação que esteja sendo analisada. A segunda parte é o risco da transação propriamente. Um produto pode ter um risco diferente do outro dentro de uma instituição financeira. E depois temos ainda um terceiro bloco de risco, o risco de concentração, quando você concentra volumes de crédito num tipo de cliente específico, numa região geográfica e assim por diante. Agora, o mais importante, no meu modo de ver, é o chamado risco de administração de crédito, quando você, como credor, a tua capacidade de avaliar risco, ela passa a ser um componente do risco, né? E esse é um dado relevante, é quase como se fosse um risco operacional do crédito. Entramos depois numa fase das políticas de crédito, política no sentido de ter regras claras, né, para orientar os teus executivos, como as pessoas vão tomar decisões, você sabe exatamente em que direção você quer ir, que tipo de risco você quer assumir, né? Instrumentos para tomada de decisão. A análise financeira, quando se trata de pessoas jurídicas, para que te leve a um rate, a uma classificação de risco, para você graduar esse risco intrínseco do cliente e depois o risco da operação também. Agora, quando se trata de pessoas físicas, né, a gente tem uma chamada metodologia quantitativa, o credit score, né, uma pontuação
para você graduar também o risco desse cliente. Aí falamos um pouco dos produtos, das alternativas que existem no mercado, desde cartão de crédito, CDC, lease, enfim, uma grande variedade de produtos destinados ao cidadão, à cidadã que pretende adquirir um imóvel, que frequenta um restaurante, que vai viajar em lua de mel, que vai tirar férias, enfim, o crédito está presente na vida de todos nós a todo momento, como sendo um facilitador, né, para que a gente tenha acesso a bens, acesso aos benefícios que a sociedade nos oferece. Temos também uma parte de metodologias quantitativas, o uso de recursos estatísticos na avaliação do crédito. Abordamos também uma outra parte que, vamos chamar assim, relacionada à estruturação de empréstimo, né? Como é que funciona a estruturação do empréstimo? Que tipo de produto é adequado para um cliente específico? Né? Isso se ajusta muito bem em instituições financeiras. Às vezes o produto dela é sempre dinheiro, mas o dinheiro tem formatos diferentes, tanto do ponto de vista de prazo, taxas, garantias, enfim, o ajuste desse formato, a necessidade específica do cliente é o que vai ajudar a dar uma calibragem, harmonização com o risco desejado, o risco a ser assumido, né? Falamos um pouco também sobre a legislação, a Lei 11.101 de falência e recuperação de empresa, recuperação de crédito de um modo geral, que é, uma vez feita a concessão, vem a etapa de cobrança, vem a etapa quando a cobrança se complica da recuperação do crédito. E a recuperação judicial da empresa é um tipo especial de situação em que o credor se defronta com ela. Eu acho que, grosso modo, essas são as informações gerais que estão no nosso livro, também dirigido a profissionais atuantes no mercado financeiro, no mercado de crédito, a gestores de relacionamento com clientes em instituição financeira e, especificamente, ao profissional, ao analista, aquele que tem como atividade principal fazer avaliação de risco.